Fala pessoal, tô aqui de volta com outro vídeo e a gente vai bater um papo sobre aquele acerto que a gente fez no nosso Zetec lá no dinamômetro. Como que eu cheguei nesse acerto, como que a gente chegou nesse número de acerto e dar umas dicas também para você, caso você tenha um Zetec também queira preparar, como você pode começar a tirar mais um pouco de fôlego, mais um pouquinho mais de potência do carro sem gastar muito e depois se você for partir para uma preparação aspirada, como você vai proceder, beleza? Então pessoal, o Zetec já tem sido um objeto de teste aqui do canal há um tempo. E nesse tempo de teste eu observei umas 4 coisas nele. A primeira delas é estranho. Apesar de ser um carro 16 válvulas, ele não é um carro girador. Tá? Se você for pegar a curva de potência dele, que foi uma das primeiras coisas que eu fui reparar quando a gente começou a fazer os testes, é que ele acorda bem, lá por volta de 4.500 RPM. Ele acorda muito bem ali, é a hora que ele começa a acordar. Só que lá para 5.500, 5.800 no máximo, ele já começa a morrer. Ele não sustenta a curva até lá em cima, pelo menos o Zetec original. A segunda coisa é que a injeção dele original, que é uma Ford antiga, eu esqueci o nome, mas é uma Ford mais antiga, é arcaica, né? Como eu falei, é antiga, só que é uma injeção muito boa. É a mesma injeção dos Mustangs antigos, para ser sincero, tá? Não sei se a calibração é a mesma, mas a injeção é a mesma. Mas se você, por exemplo, for turbinar o carro com uma pressão mais baixa, ou fazer uma preparação legal nele, ela aceita. É um pouco fechado, mas ela aceita algumas modificações. A parte da admissão do carro, ele tem um mangote de 3 polegadas quase, é um mangote bem grande. Ele tem uma caixa de ar muito grande, ele tem um filtro de ar muito grande. Só que se você for observar bem, parar e observar a admissão do carro, vai reparar que a tomada de ar freio da caixa do filtro de ar do carro é muito pequena. Ela é muito restritiva. É quase o mesmo tamanho da minha moto, que tem 250 cilindradas. Então, a primeira coisa que você pode fazer para tentar tirar um pouco mais de fôlego dos cortes Zetec, nem chegar a botar um filtro de ar esportivo, porque vai cair na restrição da tomada de ar. Mas sem tirar aquela ressonância, a caixa de ressonância tem ali do lado o filtro da caixa do filtro de ar, e abrir uma outra admissão, um buraco ali, para passar mais ar, para o carro conseguir respirar melhor. E assim como a admissão, né, a quarta coisa é o escapamento. O escapamento do Zetec também é uma coisa que não consigo entender. O original dele é grande, muito grande para um carro 1.8 original que é voltado para médias rotações. Ele tem, acho que 2,25 polegada, é enorme, tá? E um catalisador enorme, né, um intermediário enorme, um silencioso enorme. Só que ele não se encaixa bem no carro. Você pode também fazer um kit de elite, que só em fazer isso você vai dar uma diferença legal no carro. Você tirando o catalisador e talvez o intermediário, já vai dar uma diferença legal no carro. Então, sabendo disso, quais foram as primeiras modificações que eu quis fazer aqui no nosso Zetec, né? Como falei, o Zetec nasceu para ser aspirado, é seu projeto áspero do canal. É mexer na admissão e no escapamento, que são duas coisas que tem um dimensionamento totalmente incorreto ao meu ponto de vista. Na entrada de ar, apesar de ser tudo grande, é restritivo, e no escapamento, apesar de ser tudo grande, não encaixa bem com o carro. Então, para melhorar a admissão do nosso Zetec, o que eu fiz? Eu fiz um CAI de pobre, foi exatamente esse o nome que eu dei, ali na admissão. Eu peguei o mangote original, tirei o MAF, né? Botei um tubo de alumínio apontando para um filtro de ar grande, de 3 polegadas, acho, não sei, da SPA, Scientific Flow, e cortei a caixa de plástico, né, do filtro de ar para fazer uma parede ali para tentar segurar um pouco o calor para não bater pro filtro, tá? Só em fazer isso dá diferença, tá? Como eu falei para vocês, a caixa original do Zetec é muito ruim, né? E não é o correto, é uma coisa bem barata, bem básica, mas já dá diferença. E no escapamento, eu tentei calcular um outro escapamento para esse carro que fosse mais voltado para médias altas, né? Não fosse um escapamento tão absurdo quanto o original do Zetec e também fazer um de baixa restrição. Então o que eu fiz? Eu calculei um coletor 4x2x1, né? Só um adendo aqui, se você não sabe a diferença do 4x2x1 por 4x1, é que 4x1 vai dar mais pico para você e o 4x2x1 ele vai subir mais íngreme, mas vai manter mais uma mesa sem o pico, né? Ele vai manter um pouco mais a mesa de potência mais baixa, né? E o 4x1 vai ter um pico, mas um breve momento. Então, visto o peso desse carro e a parte do motor girador que eu vou chegar lá, eu priorizei o 4x2x1 e fiz um escape full, né, com 2 abafadores sem restrição,
né, um Race Chrome e um HKS, se não me falha a memória, tem um vídeo também sobre isso. Ironicamente, menor do que o original, tudo de 2 polegadas, tá? Então a gente diminuiu o tamanho para tirar mais desempenho, né? Para vocês verem como eu acho que foi mal dimensionado esse escapamento do Zetec. E para gerenciar isso tudo, né, eu poderia usar a injeção original, né, mas como a gente vai fazer modificações, né, eu estou querendo mostrar para vocês como é que faz mapa, esse tipo de coisa. Instalei ele uma Mega Escort MS2, é uma injeção mais moderna, então eu consigo, é um mapa aberto, eu consigo mexer, já elimina o MAF, né? Tem pessoas que têm raiva do MAF, eu não se vejo porquê, mas já elimina ele, menos uma peça, então a gente consegue ir resumindo, né, deixando menos problemas na parte que é elétrica desse carro, que é horrível. E para fechar com a cereja, né, podemos dizer assim, comecei a fazer todo um blueprint, tem toda uma sequência disso, uma playlist, né, de blueprint disso, do cabeçote, todo o trabalho que foi feito. Mexi na câmera, mexi na admissão, mexi no escapamento. E para finalizar, eu levei lá na Prime Retífica, que recupera cabeçotes também, para eles finalizarem o meu trabalho, né, dar um trato no meu trabalho. E a parte das válvulas, que eu não tinha recurso para fazer isso, eles lá fizeram. Então agora você tem já o caminho se você quer preparar uns cortes Zetec, né, algo que não tem muita informação por aí, na preparação aspirada. Na preparação turbo é mais fácil, é só botar um turbo ali que ele vai aceitar funcionar de boa. Tá? Tem que ver em combustível, essas coisas, mas é de praxe. Já no aspirado não tem muita informação sobre ele, né? Geralmente fala para botar o Turatec, pegar comando do Mondel, injeção do Mondel, né? Mas tem outros caminhos como esse, né? E depois que a gente montou isso, o pacote, eu fiz mais uns testes, eu vi que o carro está mais forte, fiz um acerto mais ou menos na rua e a gente levou para o dinamômetro, né? Lá no Hala Tecnologia. E na primeira puxada eu botei um mapa conservador de ignição, né? A primeira puxada a gente faz mais baixo para a gente ver a progressão do carro até onde ele vai aceitar. E já me surpreendeu, na primeira puxada que eu dei, né, o carro está na gasolina, está tudo normal ainda, né? Já a primeira puxada já veio 110 cavalos de roda, né, com mapa mais conservador. Então me surpreendeu porque eu esperava tirar 110 cavalos de roda no final, né, com as modificações que eu fiz. E eu com o mapa mais conservador já tinha tirado isso, então, ou seja, tinha caminho para tirar bem mais. E a partir daí a gente foi progredindo, né, botando um pouco mais de ponto, né, vendo onde está aceitando, e chegamos a bater 119 cavalos de roda, né. Se a gente for comparar isso com o Escort original, o Escort original tem 115 de motor, né. Se eu for chutar aí menos uns 20 cavalos por aí para bater na roda, né, porque mais que eu estou usando o Aron 17, botar aí que ele tem 95 cavalos de roda, né, original. Então, eu tirando 115 cavalos, eu aumentei 20 cavalos de roda. Já são 20 cavalos a mais, seria próximo de 135 de motor, 130, 135 de motor. E que não é pouca coisa, visto do ganho que a gente teve com uma pouca preparação que a gente mexeu ali. Então, a gente conseguiu, a gente foi progredindo até chegar a 119 cavalos de roda, né? Foi mais 4 cavalos de roda ainda do que os 115. Só que a gente tentava alisar a curva, né? Então dar outra puxada, tentava procurar uma sonda melhor para o carro, né? A melhor sonda que encontrou para esse carro aqui foi 88. Ele se comportou melhor, então eu baixei um pouquinho só para ter aquele resfriamento um pouquinho do cilindro. E no final eu estava reparando que a gente não estava mais tirando potência, sim perdendo. E eu acredito que não era nem da modificação que a gente estava fazendo, porque às vezes a gente não mudava nada, puxava de novo só para ver alguma coisa, e já vinha menos cavalo. E depois começou a bater 116, 115, mas eu acredito que isso era pela temperatura do local. Tava 40 graus ali no dia, então tinha aquela telha de amianto ainda, que é quente pra caramba, né? A gente fechado ali, a gente tinha dado mais de 10 puxadas já. Então, ali na área ele tava muito calor, tá? Então, e eu tinha perdido meu sensor mate, tá? Então eu não estava marcando a temperatura, eu não sabia que temperatura estava sendo admitida ali. Tá, eu fui me baseando em 40 graus, que era um ambiente, mas estava mais. Então a gente começou a perder e depois fechamos com 115. Mas acredito até que vinha até mais um pouquinho com o carro. Está numa temperatura mais fresca, né, que eu jogo um pouco mais de ponto e para frente. Mas então rendeu muito bem, muito além do que eu esperava, para ser sincero, tá? E você vê como é que as coisas casaram certinho, né? A gente calculou o coletor dimensionado para esse carro e o escapamento full em 2 polegadas. Por quê? No nosso calcular,
do coletor dimensionado, eu tentei privilegiar, não sei se forem ver o vídeo lá atrás, né, tá no comentário fixo também, eu ensino vocês a calcular o coletor dimensionado. E eu peguei o do Tempra para a gente exemplificar no Zetec. E a gente calculando o do Tempra, ele encaixava certinho no que eu queria para o Zetec. As medidas que davam ali, dava certinho para um carro que começasse a acordar bem em 4.500 e morresse em 6.000, né? Algo parecido por isso, 5.000, 6.000, que eu não queria girar muito, né? E surpreendentemente, a mesa que veio lá no dinamômetro vai certinho nisso, e o carro ainda pedia para girar mais, em 6.500 não tinha fôlego, né? E aí vem o lance do porquê eu não botei para girar mais. Sim, carro aspirado tem que girar, só que tem um limite. Eu sempre falei isso, tem um limite. Por mais que você tenha um comando que gire 9.000 RPM, o motor tem um limite. Não é só botar um comando que o carro vai girar ou sair metendo pelo acelerador o carro vai girar, né? Tirar a trava aqui na injeção programável o carro vai girar 9.000. Não é assim. Existem limitações da parte mecânica e eu não sou um ótimo conhecedor desse motor, mas existe um cálculo que você faz para saber o limite do motor sem risco de quebra por giro, né? Para ele não desbielar ou flambar a biela, por exemplo, que é chamado de VMP. É o cálculo de velocidade média do pistão. Esse cálculo você vai definir qual a velocidade média do pistão está ali e seja seguro para ele não quebrar. E do Zetec, quando ele chegava em 7.000 nesse cálculo, ele já tinha um risco de quebra. Já tem um risco de quebra com 7.000, pelo menos original, e de acordo com esse cálculo. Isso depende do material que é feito o motor, do balanceamento do motor. Eu estou com o motor original e eu não sei qual a qualidade do balanceamento dessas peças. Então é melhor não arriscar, né? Então eu botei para limitar em 6.500, calculei todo o escapamento em 6.500, eu fiz um mapa até 6.500 e lá o carro pediu para girar mais. O que eu faço? Eu girei um pouco mais, 6.700, que ainda está dentro do cálculo lá falando que não tem risco de quebra, está no limite. Girei 6.700 e a curva continua, né? A curva continua indo bem, pedindo para girar mais. Eu poderia tentar girar mais? Poderia, mas aí entra o lance do porquê. Por que eu vou botar para girar mais? Se você for pegar o gráfico e for olhar, eu tenho, sei lá, próximo de 115 cavalos já, sei lá, a 5.000 RPM. 5.000 RPM. E esse 115 cavalos na roda vai até 6.700. Eu poderia para girar mais. Se você for olhar o gráfico de torque, ele não se cruzou ainda de potência. E quando ele se cruzar, é a hora que você vai começar a perder fôlego, o carro começar a perder desempenho. Então, ou seja, ele está acima ainda, dá para girar até 7.000. Mas por que eu não botei para girar até 7.000? Vamos pensar comigo. 6.700, eu troquei a marcha. Nunca que o giro vai cair menos do que 5.000. Não vai cair menos do que 5.000. Se for primeira para segunda, que é o que mais cai ali, de repente cai até mais um pouquinho, mas vai cair próximo. Então, ou seja, eu vou retornar aqui em 5.000, que já tem 115 cavalos de roda, e vou embora com 115 cavalos de roda. Então, se eu botar para girar mais, eu só vou estar adicionando mais risco de quebra do motor. Porque quando eu trocar lá, sei lá, 7 pau, né, mais 300 RPM, mais 7 pau, a marcha, eu possivelmente já vou estar mais perdendo um pouco de cavalo de roda, né, que ele vai começar a cair, cruzar as linhas ali, e quando voltar nos mesmos 115 cavalos de roda com 5.300, por exemplo, entendeu? Então, ou seja, eu estou deslocando um pouco a faixa que eu vou trabalhar de RPM, mas botando mais risco no motor, porque a potência na roda é a mesma. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, que graças a Mega Squirt que a gente consegue trabalhar aqui, eu vou falar até na parte do ponto, e o cálculo do escapamento, foi essa mesa que foi criada. Você vê que ela não tem um pico, né? Se você for comparar, por exemplo, com o gráfico do Santana, ele começa e vem, tem um pico e cai, começa a perder rendimento. Acho que foi 130 cavalos de roda que ele me rodou muito bem, mas é um pico. Ele tem 130 cavalos de roda, breve momento aqui mais embaixo já deve ter 120. No Zetec, né, a gente conseguiu sustentar, não tem um pico, mas tem um vale, podemos dizer assim, um vale numa mesa, que chega no ápice dele, ele sustenta e vai sustentando até o final. Eu não tenho um pico, mas tenho uma constância durante um bom tempo de potência. E isso também foi aliado ao ponto que eu consegui fazer na Mega Squirt, que a gente chegou mais ou menos aí 28, 29 graus de avanço final, batendo até 34 graus lá em 6.500 RPM, que é a hora que o motor já está sem fôlego, né? O comando desse carro parece que alimenta bem
até uns 5.800, 5.500 e começa a cair, né? Então você tem que vir secando o combustível e ir socando o ponto, porque a eficiência volumétrica já desses comandos, né? Como eu falei, 16 válvulas não gira muito. Então você vai, eu comecei a vir secando e jogando ponto para cima para tentar sustentar mais o torque até 6.500 lá, foi até um pouquinho mais, e a gente conseguiu manter 115 cavalos até o final. Por hora, o carro está bem divertido, já comparei ele com o Chevette, né? Tem um vídeo que eu comparo ele com o Chevette no 0 a 100, e está bem espertinho, né? Mas agora vamos ver que a gente consegue trabalhar em cima disso. Valeu pessoal, qualquer dúvida só deixa nos comentários. Tchau, tchau.